vamos passar para a próxima pauta, mas antes disso, ó, like na live, beleza? Vamos deixar o like aí para poder fortalecer, vamos divulgar aí nosso trabalho, compartilha aí com um amiguinho, joga lá no grupo do MBL, no grupo dos militantes, para todo mundo assistir a gente e prestigiar aqui em Minas Gerais com a gente. O que acontece? Coloca pra gente a foto, a imagem. Gente, a gente vai falar agora sobre segurança pública, porque assim, Minas Gerais tem vários problemas. Essas duas gestões ali do nosso querido ex-governador, né, Romeu Zema, deixou a desejar em muitas coisas. A gente teve muitos problemas aí, questão econômica, questão da dívida de Minas Gerais. Acho que já é do conhecimento de muitas pessoas, mas assim, segurança pública está um problema terrível, porque acho que a gente sente na pele isso, a gente consegue ver, andando por Belo Horizonte e pelas outras cidades, assim, nosso estado está sendo dominado pelo crime organizado, tá? Pelas as facções criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro. E essa semana a gente teve uma série de coincidências. Olha só, na segunda-feira, o jornal Estado de Minas publicou uma matéria sobre o Renan. E essa é a foto da matéria. Essa, inclusive, saiu no Instagram também. Fala que Renan Santos quer matar bandidos como se não houvesse amanhã. E quando você pega e lê a matéria, ela não fala direito, não explica bem o que o Renan quis dizer sobre isso, tá? Fala muito sobre o Renan comentando sobre o resultado dele nas pesquisas recentes, né? Ele se consolidando aí como terceiro lugar. E aí, o que eu achei interessante linkar? Na segunda-feira, dia 1º, saiu essa matéria. Mas, no dia 1º também, a gente teve uma outra coisa muito interessante. Coloca a próxima, por favor, Thiago. Essa aí. Gente, na segunda-feira, a gente teve uma mega operação lá em Minas Gerais contra facções criminosas no estado de Minas, né? E é a maior operação contra o crime organizado na história de Minas Gerais. A gente chegou a ter, reunindo em todo o estado e de todas as forças policiais, todas as forças de segurança pública do estado, tivemos até 3 mil, algo em torno de 3 mil pessoas, né, engajadas aí. A grande parte da operação foi em Belo Horizonte, que é a capital, mas a gente queria muito falar sobre isso, porque a gente teve essa coincidência do Renan falando sobre matar bandido. No mesmo dia a gente teve essa operação, que foi logo dias após a questão lá do Trump, lá nos Estados Unidos, classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E ontem a gente teve Flávio Bolsonaro visitando Belo Horizonte, e ele veio com um discursinho, papinho mole, falando sobre endurecer o crime, endurecer a segurança pública ali contra o crime organizado, para combater o PCC e combater o Comando Vermelho na capital mineira, tá? Em Belo Horizonte especificamente. Então, assim, uma série de situações ali que nesses últimos 2 dias envolveu ali segurança pública, pré-candidatos aí, né? Enfim, para aquela corrida lá do final do ano, aquela gincana. Então, assim, tudo isso aí acontecendo em BH, em Minas, como um todo. E, assim, eu acho que a gente queria comentar um pouco sobre a situação da segurança pública em Minas Gerais, né? Tá realmente muito ruim. A gente teve um aumento muito significativo da população carcerária, ou seja, dos presos do estado de Minas Gerais. Hoje, acho que teve um aumento de 68% deles. Hoje estão faccionados, ou seja, estão ligados a alguma organização criminosa, seja o PCC, seja o Comando Vermelho, seja o TCP, que é o Terceiro Comando Puro. A gente tem em Belo Horizonte várias comunidades dominadas aí por essas facções e facções rivais. A gente tem o aglomerado da Serra, que é a maior comunidade de Minas, né? Acho que uma das maiores do Brasil também, que é controlada simultaneamente por essas 3 organizações criminosas. Então, assim, tem guerra, tem conflito o tempo todo. A gente tem muito problema hoje de motorista de carro de aplicativo não pode chegar, não pode entrar, tem que baixar o vidro, está sendo ameaçado. Tem toque de recolher. A região do Barreiro, que é a região onde eu moro, lá em BH, a gente teve recentemente, acho que no início do ano, teve 2 linhas de ônibus que teve o itinerário alterado para evitar a área de conflito, porque uma comunidade é dominada pelo Comando Vermelho, outra é dominada pelo TCP, que é o Terceiro Comando Puro, que são 2 facções criminosas do Rio de Janeiro. Eles são facções rivais no Rio de Janeiro, então eles trazem também essa rivalidade, levam, né, que hoje eu estou em São Paulo, levam lá para Belo Horizonte, para Minas Gerais, essa rivalidade. Então, assim, é chumbo trocado o tempo todo, a população está no meio disso tudo. A gente tem tido uma série, lá no Barreiro teve uma série de operações contra essas facções, e a gente está vendo isso crescer muito. Ainda bem que tá agora tendo combate a
ao crime, né, essas organizações, mas assim, o governo Zema deixou muito a desejar. Ficou muito socateada a nossa segurança pública, a gente teve um aumento ali na população carcerária faccionada, em contrapartida a gente teve uma redução ali dos efetivos das forças de segurança pública. Então, assim, tá deplorável para mim hoje, né? Pô, eu tenho filho, eu transito na rua de Belo Horizonte. O Carlos mora aqui em São Paulo, talvez ele não passe isso na pele lá em BH, passa aqui em São Paulo também, que eu acho que não deve estar muito diferente. Mas a segurança pública está terrível. Hoje a gente tem acho que hoje Minas Gerais é o terceiro estado do país com maior índice de roubo e furto de veículo, enfim, tá péssimo em todos os sentidos. Você quer comentar um pouquinho? Não, comento, porque, assim, gente, é que eu moro aqui e lá, né? Fico alternando entre São Paulo e Belo Horizonte. Assim, não, primeiro que eu tenho um canalha me chamando de monarca aí no chat, somente canalhas estão concordando e curtindo esse comentário e respondendo ele, tá? Eu quero deixar isso claro, inclusive o operador aqui que riu agora com esse risinho frouxo dele aí. Mas olha só, é muito engraçado que na hora de chegar com um papinho e copiar o discurso do Renan e falar de direito penal do inimigo, aí o Zema é sensacional, né? Aí pra copiar o discursinho, pra falar que a gente vai visitar o Bukele, vai fazer o El Salvador aqui também, aí é maravilhoso. Aí ele copia que é uma beleza. Agora, ele não mostra que tá cheio de pichação agora dessas facções criminosas, Comando Vermelho, PCC, agora chegando lá em Belo Horizonte, e só tá aumentando. Não, já chegou, tá há muito tempo lá. Não, tá, olha só. Deixa eu falar uma coisa, olha só. Agora eu fui fazer um vídeo lá numa das biqueiras que fica lá no Prado, do lado de um QG da Guarda Municipal, tá? Você for ali na rodoviária, tem um ponto da Polícia Militar e do lado tá o pessoal ali traficando drogas. Você não consegue mais rodar por BH. Nos últimos 5, 6 anos, isso aí cresceu exponencialmente junto com o crescimento da população de rua, tá? Sim. Essas facções estão chegando lá e aí o Zema, na hora de chegar e comentar que vai ser não, porque você vai ser tolerância zero com a criminalidade, direito penal com o inimigo, aí é maravilhoso. Só que, meu amigo, o negócio é o seguinte, o Renan, no atual momento, ele é um youtuber que, óbvio, muita gente mais vai ver a live dele, mas ele tá gravando live nessa mesa aqui. O Zema, ele é governador do segundo estado mais populoso do Brasil. Ele poderia efetivamente ter feito alguma coisa pra poder impedir que essas facções chegassem em Belo Horizonte e agora estão chegando também no interior de Minas, tá? Então, assim, é muito importante que vocês saibam disso, porque existe uma diferença de meios de ação entre o MBL, as pessoas que fazem parte do MBL, e estes governadores que agora estão na disputa eleitoral e que eles poderiam efetivamente ter feito alguma coisa, entendeu? E é isso que eu fico revoltado, cara, porque é o seguinte, o cara adora pintar de que ele vai ser o Bukele, de que não vai ter vagabundagem, que ele vai ser tolerância zero com a criminalidade, mas, meu amigo, o obelisco de Tofu, Romeu Zema, você é governador, meu amigo, a polícia militar te obedece, faça alguma coisa então, entendeu? Esses últimos anos, eles foram de um crescimento extraordinário. Teve um dado que eu tava olhando. Olha só, nos últimos 5 anos, dobrou a população de rua em Belo Horizonte, tá? Hoje são 16 mil moradores de rua em Belo Horizonte, o que significa que a cada 150 pessoas que vivem em Belo Horizonte, uma é um morador de rua, tá? Os lugares onde essas pessoas estão se acumulando, e se você é de BH, você sabe do que eu tô falando, são os pontos do tráfico de drogas, tá? Então, por exemplo, lá na rodoviária, que é onde eu tentei gravar um vídeo, mas aí os traficantes começaram a vir atrás de mim e do meu operador de câmera lá, a gente teve que rapar fora. Ali você tem um monte de barracas desses moradores de rua, tá crescendo ao longo do tempo cada vez mais e evidentemente que onde tem essas barracas vira-se uma demanda para tráfico de drogas, né? Teve uma CPI da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte que foi feita em 2023, eles concluíram, tá? Por essa CPI, eu ainda acho que esse número tá subestimado, que 29% dos moradores de rua de Belo Horizonte tem algum problema com álcool ou uso de drogas, tá? Então assim, por baixo aí são mais ou menos 5 mil aí que vão servir dessa demanda. E vou repetir, dobrou o número em 5 anos, tá? Então, assim, é uma quantidade absurda de moradores de rua e das facções que agora estão dominando o território em Minas Gerais também. Graças a Deus que pelo trabalho da Polícia Militar de Minas Gerais, ainda não existe nenhum local em que a polícia não consiga entrar, tá? Mas as facções estão chegando. E o Zema ele tá mais preocupado com a corrida eleitoral de mentira dele e de ficar negociando se ele vai ser vice do Flávio, se ele vai criticar o Flávio e falar que o erro dele é imperdoável, do que com efetivamente comandar a Polícia Militar de Minas Gerais e resolver esse problema. Acontece que, tipo assim, a gente tem atuação forte já dessas 3 facções criminosas que são as maiores do Brasil, o CV, o PCC e o TCP,
Em Minas, em Belo Horizonte, né, a gente tem... gente, vamos lá. Minas Gerais é um estado muito estratégico desse ponto de vista, assim, porque a gente tem ali acesso à Rota Caipira, então é muito fácil para tanto Rio quanto São Paulo escoar por ali os produtos, né, vamos dizer assim, que eles vendem, né? E aí, assim, a gente já tinha ali em Minas, né, em BH, vou falar de BH porque eu sou de BH, a atuação dessas facções criminosas nas comunidades, né, no tráfico. Acontece que hoje em dia essas facções elas não se limitam mais ao comércio de substâncias ilícitas, né? Hoje elas também querem fazer o controle territorial ali das comunidades, assim como acontece, por exemplo, acho que um grande exemplo é o Comando Vermelho no Rio, TCP também, né? Acho que isso é muito mais significativo até no Rio, em que as pessoas, todos os bens de consumo da comunidade, ela passa a ser só aquilo que a facção oferece. Então, você só compra o gás da facção, você só compra o pão, você só compra a internet, né? Tanto que tem a CVNet lá. E a gente já começa a ver hoje, em Minas, essas facções elas estão querendo colocar esse domínio territorial também, esse controle do território, de estabelecer esse tipo de controle na comunidade, para que a comunidade passe também a consumir ali os bens que eles oferecem, né, os bens de consumo. Porque hoje, gente, o tráfico, né, as facções criminosas, elas não ganham dinheiro mais só com o tráfico de cocaína. Não, hoje tem influenciador lavando dinheiro, hoje eles estão vendendo a internet, o gás, o pão, enfim, isso está começando a acontecer ali em Minas Gerais. E por que a gente não consegue falar hoje que existe um controle territorial? Porque a polícia, como o Carlos falou, a polícia ainda consegue entrar em qualquer comunidade, diferente do Rio, onde você tem barricada, tem toda aquela questão que tem lugar que a polícia não entra, ali é um estado paralelo, o Brasil não é mais Brasil ali dentro, é por isso que é terrorismo mesmo. Isso ainda não acontece em Minas, mas a gente já começa a ver o ensaio para que isso aconteça. Pelo menos eu não sei se tem algum lugar, se alguém souber, já fala aí no chat, mas a gente não tem registros ainda oficiais de que isso acontece. Esse controle territorial, de que a polícia não entra, de que os bens de consumo só pode ser comprado aquele que o Comando Vermelho ou o CV oferece, né? Ainda não acontece, mas está começando a se ensaiar isso aí. Então, assim, antes que aconteça em Minas Gerais, como aconteceu no Rio, como acontece em alguns lugares ali de São Paulo, a gente tem que fazer alguma coisa. E, assim, o Zema tá aí, ficou aí quase 8 anos, agora a gente tem Matheus Simões. Agora que a gente vê começa a ver aí bom, muito fácil, né? Esse ano todo mundo vai fazer alguma coisa mesmo, porque no final do ano tem uma coisa que interessa aí, a reeleição, enfim. Mas agora também, gente, tudo bem, dá para começar a dar, mas isso podia ter sido contido há muito tempo. A gente está vendo um avanço muito forte. O Carlos falou e é real. Assim, tem uns 2 anos que a gente via ali na Cabana, que é uma comunidade que tem na Avenida Amazonas ali, nos muros, assim, você passava na avenida ali, você via lá o Leão de Judá e a Estrela de Davi, que são dois símbolos dessa facção, né, que é o TCP, o Terceiro Comando Puro, que é uma facção criminosa rival do Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, que é a facção criminosa dos evangélicos. Eles são cristãos. Eles, inclusive, acabam com o terreiro de Umbanda, né? Enfim, as religiões de matriz africana, onde essa facção atua, eles não têm a liberdade de culto, a liberdade religiosa. Então, assim, tá virando um estado paralelo. E a gente não pode deixar que isso aconteça em Minas Gerais.